Do jubileu, ele preservava também a igualdade e impedia que a pobreza se tornasse algo permanente entre o povo, porque você podia receber de volta ali a sua terra, ainda que ficasse tudo endividado depois, né? Isaías 61 vai apresentar Jesus aplicando o jubileu a si mesmo, quando ele diz assim, aliás, Isaías não, Lucas 4, né, 18 ao 19, quando Jesus diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Então ele aplica a si mesmo esse princípio do jubileu de libertação, né? E ele fala no contexto do ano aceitável, né? O ano aceitável do Senhor. O ano aceitável, que é uma referência também. Isso. Né? Agora, é interessante a gente pensar que há uma profecia na Bíblia, a profecia de Daniel, que ela está conectada com essa questão do jubileu e com o sistema das semanas de anos, né, que é a profecia das 70 semanas que ocorre em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. O curioso disso é que no começo do capítulo 9, nós vemos que Daniel está lendo a profecia de Jeremias que fala dos 70 anos. Essa mesma profecia que o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, mencionou. Interessante que lá na profecia de Jeremias, capítulo 29, fala que no final dos 70 anos do cativeiro o povo deveria orar. E Daniel vai fazer isso daqui, vai orar para o cumprimento dessa promessa. E o anjo Gabriel aparece aqui para explicar duas coisas para Daniel. Ele vem para explicar a visão que ele havia tido no capítulo anterior e a palavra que é mencionada no começo. Isso a gente vê aqui no versículo 23, ele vem para explicar a palavra e a visão. A palavra é a palavra que o Senhor havia dito para Jeremias. Então o anjo vem para Gabriel e fala assim, olha, deixa eu te explicar. Deixa eu explicar um pouco mais essa profecia dos 70 anos aqui de Jeremias e essa outra visão do capítulo 8. E é interessante que ele começa a explicação dizendo assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E aí vai trazer uma série de verbos, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. Vai vir o ungido, o príncipe, que é o Messias, ele vai morrer e ele vai fazer firme aliança com muitos e vai fazer o sacrifício cessar. Por quê? Porque ele é o sacrifício. Ele vai vir para pôr um fim ao ritual do santuário terrestre. Essa é a maior profecia de libertação. O curioso é que ela usa essa estrutura. Lembra que os 70 anos que falou a profecia de Jeremias, era um período de descanso sabático para a terra. E lá no jubileu de Levítico capítulo 25, versículo 8, é um período sabático, né, o período ciclo de 7 anos do descanso sabático da terra, vezes 7 semanas de anos. Então era 7 vezes 7, que equivalia a 49 anos. Só que agora o período sabático não é uma referência de 7, é de 70. Então você tem 70 vezes 7, o que não leva a 49, e sim há 490 anos. Esse é o jubileu que a profecia anuncia, que vai trazer a verdadeira libertação. Essa é uma profecia, nós não temos tempo para detalhar todos os detalhes cronológicos dela, mas a profecia que aponta para a vinda de Jesus. Não a segunda vinda, a primeira vinda de Jesus. E no final dessa última semana da profecia, ele veio para morrer, para dar fim ao pecado e trazer a verdadeira libertação para todo aquele que nele crê. Ele vai resgatar a terra para o verdadeiro dono, que é o próprio Senhor. Ele veio para trazer a liberdade, ele veio para trazer a liberdade do pecado, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e Jesus é quem nos traz essa liberdade e a restauração da terra. É curioso que Jesus vai usar essa conta matemática também para falar de perdão, né? Quando Pedro pergunta para ele quantas vezes tem que perdoar, 7 vezes, Senhor, Jesus fala 70 vezes 7, né? Que dá exatamente 490 anos, que me parece um número perfeito para falar de graça, porque foi o tempo de graça também que Deus deu para o seu povo, no final do qual presenteou o mundo com a graça mais preciosa, que foi o seu próprio Filho, né? Que veio entregar sua vida. Esse é um ponto, inclusive, muito importante para a gente explicar uma questão de profecia, que é o princípio de ano, né? Como é que você explica isso nessa profecia? É a relação com o jubileu. Porque essa estrutura 7 vezes 7 são semanas de anos, não são semanas literais, né? Então são 70 semanas de anos vezes 7, e aí você chega ao 490, né? Depois você pode explicar e estudar um pouco melhor essa profecia, aí você pode procurar uma igreja adventista, assistir os programas aqui da Rede Novo Tempo, como Arena do Futuro, que vão explicar melhor essa profecia,
que aponta, né, para a graça definitiva de Deus com o sacrifício de Cristo e se desdobra também com o juízo investigativo, que é a graça de Deus para nós. Toda essa bênção de restauração, de nova oportunidade que o jubileu oferece, a terra prometida, isso está na Bíblia e oferecido para você gratuitamente. Você pode crer nisso. Deus tem um novo céu e uma nova terra preparada para aqueles que creem nele e desejam participar dessa grandiosa bênção que vai ser viver com Jesus para sempre. Você já pode ver isso hoje, crendo em Jesus, aceitando seus ensinos e unindo-se a Ele. Essa promessa maravilhosa está na Bíblia? Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.